Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sâmia falando. Nós vamos hoje iniciar a disciplina de saúde coletiva, tá? E a nossa primeira aula vai ser sobre promoção da saúde e prevenção. Dois conceitos extremamente importantes dentro da disciplina de saúde coletiva. Então, nós vamos falar sobre eles hoje. Eu estou aqui para que a gente possa tirar as dúvidas no final da aula, ok? Então, antes da gente falar sobre promoção da saúde, é importante a gente definir o conceito de saúde. Então, saúde, há muito tempo se acreditou que era mera ausência de doença. Então, quando se perguntava o que é ter saúde, as pessoas respondiam: ter saúde é não estar doente, certo? E aí, a Organização Mundial da Saúde, ela ampliou esse conceito, né? Então, o conceito ampliado de saúde é o bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença, como se falava antigamente, tá? Então, percebam que a saúde não diz respeito apenas ao físico, tá? Mas sim ao mental, ao social. Então, eu posso estar bem de saúde, mas se eu tiver com problemas na família, ou se eu não tiver emprego, não tiver com o que comer, ou estiver preocupada com dívidas, eu estou doente, ok? Então, esse é o conceito. Então, saúde é um direito humano fundamental, reconhecido por todos os foros mundiais e em todas as sociedades, tá bom? Então, a saúde se encontra em pé de igualdade com outros direitos garantidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48. Quais são esses direitos? Liberdade, alimentação, educação, segurança e nacionalidade, ok? Então, a saúde ela está em pé de igualdade com todos esses direitos, garantido na Constituição Federal de 88, é um direito de todos, tá bom? E um dever do Estado. Então, é muito importante que vocês tenham essa noção, esse conceito de saúde como um direito humano fundamental, certo? Já que a gente somos os trabalhadores, aqueles que vão ajudar, que vão favorecer, que vão participar e contribuir para que a sociedade melhore as condições de saúde. Então, para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o ambiente natural, político e social. Então, gente, como a saúde não é apenas a mera ausência de doenças, ela implica em outras coisas, então o indivíduo ele deve estar capaz de identificar essas necessidades que ele tem e de modificar esse ambiente que ele vive, tá? Tanto esse ambiente natural como político e social, para que favoreça, para que ele possa, para que contribua com a saúde dele, ok? Assim, não é responsabilidade exclusiva do setor saúde. Então, vai além de um estilo de vida saudável na direção do bem-estar global. Então, pessoal, a responsabilidade de saúde não é apenas do setor saúde, tá? Ela está inserida e ela é uma obrigação, um dever de todos. São recursos indispensáveis para se ter saúde. Então, aqui, ó, paz, renda, habitação, educação, equidade, justiça social, alimentação adequada, ambiente saudável e recursos sustentáveis. Então, vejam que todas essas coisas implicam e são indispensáveis para que se tenha saúde. Então, eu não posso falar de saúde se aquela família, por exemplo, não tem renda, não tem paz, não tem onde morar, se eles não têm educação, se não há equidade, ou seja, eles não têm acesso de forma igual ao serviço de saúde como os outros, tá? Se não existe justiça social. Então, a saúde, a promoção da saúde, ela é resultado de um conjunto de fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, coletivos e individuais, que se combinam de forma particular em cada sociedade e em conjunturas específicas, resultando em sociedades mais ou menos saudáveis. Então, todos esses fatores vão contribuir para que uma sociedade seja mais ou menos saudável, isso é importante. Assim, para melhorar as condições de saúde de uma população, são necessárias mudanças profundas em que? Nos padrões econômicos, no interior dessas sociedades, na intensificação de políticas sociais, que eminentemente políticas públicas. Então, gente, eu quero que vocês percebam nessa aula que saúde vai muito além do que a gente pensa, do que se pensa, tá? Ela está
exige mudanças profundas, principalmente no padrão econômico dessa sociedade. Então, quanto maior for o poder aquisitivo das pessoas, quanto mais dinheiro, quanto mais renda, mais trabalho elas tiverem, maior serão as condições de saúde desse povo, tá? Ou seja, então, para que uma sociedade conquiste saúde para todos os seus integrantes, é necessária ação intersetorial, ou seja, todos os setores envolvidos, não só o setor saúde, e políticas públicas saudáveis, tá certo? Tudo no intuito de aumentar a saúde desse povo. Promoção e prevenção. Então, qual é a diferença de promoção e prevenção? Aparentemente parece que são palavras sinônimas, mas não são. A prevenção em saúde exige ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença, a fim de tornar improvável o progresso posterior de uma doença específica, pessoal. Então, quando eu falo em prevenção, eu estou falando de agir antecipadamente, de prevenir, mas relacionado sempre à história natural de uma determinada doença. Exemplo de prevenção, as próprias vacinas. Então, quando eu aplico uma vacina numa pessoa, eu estou fazendo o quê? Prevenção, para que ela não adquira, para que ela não tenha determinada doença. Já a promoção da saúde, ela refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar geral. Então, quando eu vou lá e faço uma palestra, quando o gestor, ele promove, por exemplo, saneamento básico, ele está fazendo promoção da saúde. Prevenção orienta-se às ações de detecção, controle e enfraquecimento dos fatores de risco ou causais de grupos ou de enfermidades específicas, tendo como foco a doença. Então, gente, prevenção, de novo falando, foco é determinada doença. Então, por exemplo, se eu sei que não se pega o coronavírus, com aglomeração, não higienização das mãos, se eu sei como é a forma de contágio, eu vou prevenir fazendo o quê? A higienização das mãos, usando máscaras, promovendo o isolamento social. Isso é prevenção. Eu estou falando de uma determinada doença e dos fatores que podem causar, que podem favorecer com que essa doença seja transmitida. Já a promoção da saúde, ela modifica as condições de vida das pessoas, tá? Elas fazem com que essas condições sejam dignas e adequadas, apontando para a transformação dos processos individuais de tomada de decisão, que sejam favoráveis à qualidade de vida e à saúde, mas também a um conjunto de ações e decisões coletivas que possam favorecer a saúde e a melhoria das condições de bem-estar. Então, a promoção da saúde, ela vem nesse intuito de modificar o ambiente, favorecer aquele ambiente, fazer com que aquele ambiente se torne o mais saudável possível para que as pessoas não tenham doenças. Então, ela não fala de uma doença específica, mas sim numa promoção geral, certo? Então, a combinação de estratégias que envolvem ações do Estado, políticas públicas saudáveis, tá? Então, o Estado tem que estar presente para que a gente tenha promoção da saúde, fazendo como? Através de políticas públicas saudáveis. A ação da comunidade. Então, aqui nós falamos Estado, depois comunidade. Como é que a comunidade vai contribuir? Reforço da ação comunitária. Por exemplo, não jogando lixo nas ruas, que a gente sabe que o excesso de lixo vai atrair roedores, animais que podem transmitir doenças, enfim. Ações de indivíduos, ou seja, uma ação individual, desenvolvendo as habilidades pessoais. Então, por exemplo, alimentação saudável é uma habilidade que as pessoas podem desenvolver para fazer o quê? Para contribuir, para promover saúde. Ações do sistema de saúde, né? Aí nós falamos dos hospitais, das unidades de saúde, do próprio sistema, da reorganização desse sistema, e a ação intersetoriais, que são as parcerias que são feitas, né, para que se tenha saúde. A palavra prevenção surge no contexto da promoção da saúde, como um conjunto de atitudes que devemos tomar por antecipação, de modo a evitar determinados acontecimentos, ou seja, surge no sentido de precaução ou de evitar determinados riscos. Então, prevenção é diferente de promoção da saúde. Então, a prevenção, ela também vem nesse contexto de promoção, porém, ela é um conjunto de medidas que a gente faz para antecipar, para prevenir determinada doença ou determinado acontecimento numa população, ok? Já a promoção, não. Ela não é específica, ela é mais abrangente e envolve todos os setores da sociedade, ela é intersetorial, tá? Para quê? Para que essa sociedade seja mais saudável possível. Tá bom? Então, um exemplo de prevenção, eu já falei para vocês, são as vacinas. Exemplo de promoção da saúde, por exemplo, saneamento básico, tá bom?
E o último conceito que eu quero falar para vocês é o conceito de educação para a saúde. O fortalecimento do conhecimento por parte dos indivíduos de forma a serem tomadas medidas mais assertivas e de primordial importância. Então, pessoal, o que é educar para a saúde? É eu fazer com que eu fortalecer o conhecimento dessas pessoas, da sociedade, para que elas tomem medidas assertivas acerca da sua saúde. A educação para a saúde, ela pretende aumentar o conhecimento dos indivíduos, dotando-os de ferramentas que lhes permitam uma melhor aprendizagem, ampliando os seus conhecimentos e desenvolvendo competências que permitam melhorar a saúde individual e da comunidade. Então, quando eu vou lá, faço uma palestra, quando eu ensino uma mãe, faço um grupo de gestantes, ensino essas mulheres como que tem que ser a amamentação, quais são os mitos e tabus acerca da amamentação, da gestação, eu estou fazendo o quê? Educação para a saúde. Estou promovendo educação para aumentar o conhecimento desses indivíduos e assim para que eles tomem atitudes mais assertivas. Ok?